Hoje a gente está em Macapá, capital do Amapá, estado do Amapá, na região norte do Brasil, e a gente vai dar uma voltinha por aqui para explorar um pouquinho da cidade, conhecer um pouco mais da história e dos pontos turísticos. Chegou agora no Museu da História do Amapá, Joaquim Caetano, onde a gente vai poder conhecer um pouquinho da história da cidade e desde a sua fundação, né, dos primeiros prédios, como foi se desenvolvendo, até o primeiro governo e tudo mais. Fortaleza que está lá, aqui é o primeiro ponto que a gente está visitando, então esse daqui é a Fortaleza. A Fortaleza bem aqui na outra rua você vê, daqui do canto você vê a Fortaleza. Certo. E aqui a cidade foi se desenvolvendo. A cidade foi desenvolvendo. Essa aqui é essa praça aqui onde tem um teatro aí, as duas, né? Bem aqui na frente é a igreja, essa igreja que está aqui, ó. Aqui, a igreja lá no fundo. Uhum. E esses casarões aqui ainda existem? Não, isso aqui é aqui na frente, ó. Esse daí do outro lado da rua. Uhum. Era do pessoal dos arborinos, que era um comerciante. A visita aqui no museu é bem rapidinha, assim, são duas salas que tem exposição, mas dá para fazer com a pessoa que vai te guiando e mostrando o que tem e mostrando um pouquinho também da história, né, a ordem que dá pra gente conhecer. E aí a primeira sala que a gente entrou falou da questão da estrutura da cidade, de como foram se construindo e evoluindo, né? E aí fala também um pouquinho da questão dos portugueses aqui no Amapá, a revolução que teve porque os franceses queriam tomar parte do Amapá para ser da Guiana Francesa, mas aí por conta dos documentos do Joaquim Caetano que foi visto que aqui era território brasileiro desde sempre, assim, e aí teve essa divisão da Guiana Francesa e o Amapá ficou realmente pro Brasil. Foi graças a ele, né, por isso que ele leva também essa questão da homenagem pela cidade, né, no museu, porque ele tem um papel muito importante para que o Amapá hoje seja um estado e seja pertencente ao Brasil. E aí na segunda sala a gente viu achados arqueológicos de várias etnias indígenas que tinham aqui na região. Então tem peças de barro que servia feito lugar para guardar os corpos, ossos, tudo, tanto daqui do centro da cidade quanto de outras cidades aqui na região. Chegou na igreja São José de Macapá, que é o primeiro prédio da cidade, e é engraçado que a gente consegue ver que a estrutura é a mesma de quando isso aqui foi construído, assim. Lá no museu a gente viu um mapa e aí mostrava onde estava a igreja, a pracinha e tudo mais. Aí a gente consegue ver que hoje está na mesma estrutura, pelo menos essa parte daqui. Aí aqui a gente também tem o teatro Bacabaceiras, se eu não me engano é esse nome, é um nome esquisitinho. Só que ele está em reforma e ele está fechado agora, a gente não consegue nem visitar. Mas é isso, assim, nessa região dá pra você ir no museu, conhecer aqui a igreja, ver a pracinha e o movimento da cidade. Para começar o dia, a gente veio dar uma caminhada aqui na orla de Macapá e tem vários restaurantezinhos, sorveteria, que tem já um certo movimento, mas eu acredito que à noite deve dar mais movimento ainda, porque tem umas coisinhas assim de brinquedo de criança que tá tudo fechado essa hora. Principalmente por causa do sol, né? Essa hora realmente é muito forte para ficar passeando por aqui. Acho que de final de tarde para de noite realmente deve ser o horário mais movimentado. E a gente tá de frente para o Rio Amazonas aqui. E essa parte daqui onde a gente tá já sofre influência do mar. E aí já tem um período de cheia e de seca, né? A gente tá agora no período de seca e tem um espação de areia e o rio tá passando lá na frente só. A gente veio almoçar hoje no restaurante Amazonas Peixaria, que fica de frente para a orla aqui de Macapá, e ele tem vários pratos baseados em peixe, camarão regional e comidinhas locais, assim. A gente pediu um prato hoje, na verdade, tá esperando chegar para provar, tô super ansiosa, porque são os pratos assim de peixe com algumas coisinhas, com toques bem diferentes, eu achei bem interessante. Para começar, logo para a entrada, a gente pediu com a gengibirra, que é uma cachaça com gengibre, e aí para abrir já e dar o apetite, né? Aí ele veio nesse copinho aqui de barro, bem decoradinho, bem bonitinho, e ele é meio amareladinho, assim, eu achei que por conta do gengibre, né, deve pegar aquela coisinha. O cheiro é maravilhoso. Parece que tem limão também. Nossa, é uma delícia. Mas não tem gosto forte de cachaça. Esse aqui é o perigo. Você vai bebendo, quando vê, já era. Chegou aqui
nosso prato a gente pediu uma caldeirada de pirarucu, que aí vem acompanhado com arrozinho branco e um pirãozinho que é feito pelo mesmo caldo da caldeirada. E essa caldeirada é bem interessante porque ela tem as legumes bem grandão, assim, então tem uma batata inteira, cenoura, repolho, ovo cozido inteiro e mais um pedação assim de peixe. E a cara tá ótima. Tô com vontade de provar aqui. Deixa eu pegar aqui. Já peguei um. Aí ele aqui só molhinho verde, caldo. Tem muita verdurinha dentro. Tem pimentão, tem repolho, tem batata, tem cenoura, tem ovo, tem um peixe. Muito bom. É muito bom. O caldo ele chega grossinho, mas tem um temperinho salgadinho assim, nossa, maravilhoso. Amei demais. Pode vir aqui pedir essa caldeirada aqui. É muito boa. O interessante dela é que o caldo dela é meio amarelinho. Ele não leva tomate, não leva nada. Por isso que não passa, não fica vermelho, como a gente vê em caldeiradas do Nordeste, por exemplo. Que a caldeirada leva tomate, pimentão vermelho, e aí ela acaba ficando vermelhinha. Essa daqui não, só leva mais os legumes, e aí tem as verdurinhas mais claras, por isso fica dessa cor amarelinha. Maravilhoso, adorei. Nosso segundo prato é o peixe à fazendinha, que é o peixe, a gente pediu, o peixe chama dourado, que vem empanado com batata raladinha, e aí acompanha arroz, farofinha, aí ele vem no molho de palmito também, tá com a cara ótima. E o interessante é que a farofinha daqui, ela é feita de batata palha e castanha do Brasil, junto com a farinha de mandioca, né? Vou botar aqui que eu tô super curiosa pra experimentar, mais um peixinho. É fácil de cortar não. Nossa, essa camarinha de fora é bem crocante, super crocante. E o molho branquinho com palmito, parece que tem pedacinhos de palmito junto. Tá bonito? Muito bom peixe. Muito bom. Esse peixe com molhinho assim, super crocante, com a farofinha. Ó, outro prato que também adorei. Acho que a gente fez duas escolhas super certas. E é por né, à toa, né, que aqui já ganhou prêmio e aí tem várias avaliações, nota ótima aqui. Agora a gente vai conhecer o mercado público de Macapá, que é chamado como Mercadão, né? O mercado central da cidade. E aqui a gente vai poder conhecer um pouquinho mais do dia a dia do pessoal, né? As tradições, a questão cultural, esse tipo de coisa. O mercado central daqui, ele é bem bonitinho, é pequenininho. Aqui nessa parte central tem alguns restaurantes e cafeteria, lanchonetezinha. E lá em cima dá pra ver que tem algumas lojinhas de roupa, artesanato, esse tipo de coisa. A gente tá primeiro dando uma olhadinha aqui embaixo, daqui a pouco vai subir. E aí, antes da gente subir, eu tava vendo que um pouco da história, né, dele. Ele foi inaugurado em 1953, no mesmo dia que foi criado o Território Federal do Amapá. E aí foi uma data super especial, e aí com a inauguração do mercado, foi um evento grande aqui na cidade. Aqui no segundo andar, metade do mercado é de restaurantezinho, lanchonete também, e a outra metade tem artesanatos. Aí tem os artesanatos feitos de tecido, tem umas roupas também. Tem esse aqui feito de barro, madeira, tem umas estátuas pequenininhas assim, é bem legal também fazer umas comprinhas, mas é bem pequenininho, não tem muita opção não. Igual no museu, como se fosse o negócio dos índios. Esse daqui também. É interessante que na região norte aqui do Brasil, algumas cidades assim como Macapá, ela tem a tradição da questão do barro, com uma expressão assim de vários desenhos diferentes. Eles se expressavam através do barro, faziam várias esculturas de animais, fazia também coisinha para comer, tipo prato, copo, panelinha. Então isso seguiu até hoje na tradição daqui do lugar. A gente entrou agora aqui na Fortaleza São José de Macapá e tem basicamente duas regiões que você pode visitar. Essa parte externa aqui é a primeira que você pode visitar e é gratuita, e tem a parte interna que é a parte daquele portãozinho branco que a gente ainda vai chegar lá.
Mas daqui de fora você já consegue ter uma visita bem legal, porque você já chega pertinho da muralha, e aí tem algumas plaquinhas falando um pouquinho sobre a história daqui. E a primeira informação que a gente viu é o ano de construção, que foi em 1764 e durou 18 anos. Esse tempo inteiro foi feito com a ajuda de negros, índios, oficiais da polícia, soldados e tudo mais. E aí a gente pode depois seguir e ver um pouquinho mais da história lá dentro. Aí já tem essa parte aqui. E aqui já tem um murinho dividindo para outro setor ali. Bem pequenininha essa parte, mas não tem informação nenhuma falando o que é. Essa fortaleza aqui de Macapá, ela é a maior construção de fortaleza construída por Portugal. E ela foi construída pelos portugueses em defesa dos ingleses e franceses, para que eles não invadissem o território brasileiro através do rio Amazonas. Então foi feita essa fortaleza aqui tudo para essa proteção, mas acabou que não foi utilizada em nenhum tipo de guerra. Ela foi abandonada por muito tempo, e aí quando chegou na época da Segunda Guerra Mundial é que eles viram que aqui tinha uma fortaleza que estava inutilizada e que poderia servir de alguma coisa, né? Então foi aí que começaram algumas obras emergenciais para ser utilizado pelo Exército Brasileiro. Nessa sala que a gente tá, tem a exposição de diversas maquetes, e aí a gente consegue ver melhor a estrutura como que é. São 4 baluartes, e a gente tá nessa parte interna aqui, e tem mais um 5º baluarte que é na parte externa. Então a gente entrou por aqui, visitou essa primeira parte, e dá para subir até essa fortalezinha, e depois a gente retornou e voltou, veio para a parte interna. A gente entrou agora num lugar que tá escrito que é Casa dos Oficiais, e tem uma exposição pequenininha só com algumas fotos, e daqui a gente consegue ver que tem várias outras casinhas dessa que tem também espaço aberto para você entrar e deve ter alguma exposição lá dentro. A gente subiu de novo na muralha, só que agora nessa parte interna, né, que tem as 4 pontas, e aqui a gente tá numa das pontas que fica de frente para o rio Amazonas. Pelo que a gente consegue ver daqui de cima, todas as pontas são relativamente iguais. Tem esses espacinhos assim no muro, e tem também os canhões. Tem muito canhão aqui, e aí como não foi utilizado, né, eu acho que eles conseguiram preservar e deixar aqui em exposição. O rio tá seco, seco. Nossa, ainda tem um espação lá na frente, né, e tem essa... Eu acho que eles deixam pra água passar. A gente veio na sorveteria Santa Clara, que é de sorvetes artesanais, e aqui eles fazem alguns sorvetes de frutas típicas, coisas daqui. Então a gente vai provar alguns sorvetes de cupuaçu, de castanha, aí tem os básicos de chocolate, tudo assim, maravilhoso. Sorvete de queijo, essa é a novidade. Tem uns pedacinhos rosa no meio. É estranho, mas é bom. Mais amargo. Mais amargo? É chocolate bom. Esse aqui é o mar abaixo de doce cupuaçu com castanha do Pará. Tem pedacinho de castanha. O cupuaçu mais forte aqui. Depois de provar vários sabores daqui da região e os regulares, né, eu acabei escolhendo o sabor que é mais comum. Eu tô tomando de tiramisu, que é maravilhoso, e também peguei o de brownie, que também é espetacular. Ele tem um puxado pro chocolate mais amargo, assim, que é delicioso. O sabor disso continua quando a gente pede um milkshake, e aí a gente pediu um milkshake de sorvete de brownie, e aí eles batem, eu acho que não tem quase nada de leite, porque o milkshake é muito grosso, olha isso, ó. A textura disso aqui. É super grosso, então tá praticamente sorvete puro. Fica difícil de tomar. Maravilhoso, porque o sorvete tem o chocolate bem puxado assim, e ainda vem com calda de chocolate. A gente agora veio visitar o Museu Sacaca, que é um espaço que tem pesquisas sobre os povos amazônicos. E aqui a gente vai poder conhecer um pouquinho mais dos ribeirinhos, de casas de farinhas, de etnias indígenas e por aí vai. Olha aí, aqui a gente tem um mapa. A gente tinha visto lá na entrada que tinha um mapa grandão, mas era só pra ver, né? E aqui a gente tem um papelzinho. A sítio arqueológico, tem os peixes, igarapés, anfíbios e répteis. Olha, a casa de farinha que eu falei do Urucum, Praça das Etnias, Sucuúba, Praça do Sacaca. Todo o caminho aqui que a gente andou até agora é por essas plataformas de madeira. E aí a gente consegue ver vários tipos de árvore frutífera
Tipo essa daqui, que é do Taperebá, que é o cajá, né, daqui. A gente passou por uma de cupuaçu também. E também tem vários bichinhos, assim, vários passarinhos diferentes aqui passando. Ó, tem um aqui até. Enquanto a gente faz essa caminhada. O museu se chama Sacaca, que tem esse nome bem diferente, assim, por causa de um homem aqui, que era a personalidade da cidade, que ele esteve envolvido em várias coisas importantes aqui, e aí o museu foi feito em homenagem a ele, né? Levou o nome dele. E Sacaca significa pajé, ou senhor da floresta, e também é o nome de uma árvore. Esse daqui é a árvore, o arbusto chamado Sacaca. E aí aqui na placa tem falando que ele tem várias utilidades medicinais, que pode ser consumido em óleo, também ó, em pílula, também extrato, que é bom pro fígado, intestino, baixo colesterol e etc e tal. A gente chegou aqui numa casa indígena, que fala que chama Tucucipã, que pertence ao chefe da aldeia. E aí é um lugar onde eles fazem reuniões e tudo mais. Aí essa casinha aqui toda feita de palha e madeira. Mó bonitinha, agora é bem baixinha, né? Será que a gente pode entrar lá? Ai, que susto! Tem uns bichos aqui. Olha, casa indígena Uaiana Apalai. Guaiana Palai, construída anterior no museu representado dos povos. A gente chegou agora de frente para um barco grandão, e aí aqui chama regatão, que é uma espécie de comércio flutuante que acontece desde o Brasil colonial, aqui pela região da Amazônia. Olha isso. Ai, balança. Regateando. Os regatões da Amazônia. Marcas fluviais, embarcações apropriadas comerciais de bens e indústria. Industrializados, aliás. Olha, ó, os barcos comercializavam mantimentos, perfumaria, pilha, querosene, etc e tal. Aí aqui fala um pouquinho de como que funciona, como que era dentro. Tem aqui uma espécie de mercadinho aqui atrás, que aí tem maisena, farinha, negócio em vidro, algodão, castanha, um monte de coisa. Entre tantos espaços que tem exposição aqui no museu, a gente entrou um que fala sobre os Turé, que é uma tribo indígena lá do Oiapoque, que é considerado o ponto mais extremo do Brasil ao norte, né? Isso mudou porque acharam outro ponto agora, que é lá em Roraima. Mas enfim, aqui fala um pouquinho dos Turé, do pajé, de como que de como que são alguns rituais deles. E aqui também tem algumas peças de artesanato que eles produzem. O meu tacacá, dançar, curtir de boa. A gente veio conhecer o Marco Zero aqui do Macapá, que é onde passa a linha do Equador. A gente está aqui bem na divisão de ter o hemisfério sul e o hemisfério norte, e tem esse monumento aqui que quando o sol bate durante o equinócio faz uma sombra aqui, marcando exatamente o ponto central da linha do Equador. Esse daqui é o monumento que eu falei, que aí durante o equinócio o sol passa bem ali em cima, naquela rodinha, e aí depois projeta a sombra para esse lado de cá, fazendo realmente a questão da linha do hemisfério, né? Que divide o hemisfério norte e sul. Aí aqui também tem essa partezinha aqui no chão, tipo um murinho aqui, que aí fala assim, ó, Marco Zero do Equador, latitude 0. Aí esse lado aqui é o hemisfério sul, e quando a gente passa pro lado de lá, tá escrito que é o hemisfério norte. Aí aqui a gente tá no meio do mundo. É por isso que Macapá também, quando você chega aqui na cidade, fala é a capital do meio do mundo, porque a gente tá bem no meio da linha do Equador. E aqui a gente tem uma pilastra em cada ponta, e aí falam que aqui é possível equilibrar um ovo ou uma moeda, porque a gente tá exatamente na linha do Equador. Mas tem um ovo quebrado aqui no chão, então quer dizer que o negócio não dá muito certo não. Mas também aqui tá quebrado já, rapaz. Aí não tem como equilibrar nada aqui. Aqui tem essa escadinha e ali na frente tá falando, sinta a sensação de estar ao mesmo tempo nos dois hemisférios. E aí tem falando assim, ó, visitando o empreendimento Marco Zero. É esse espaço aqui, visitou, você está no hemisfério norte e sul ao mesmo tempo. Agora a gente veio visitar o Bioparque da Amazônia, que é um espaço onde a gente pode conhecer mais sobre a fauna e a flora da Amazônia. E também tem algumas atividades aqui, como tirolesa, arvorismo, coisa desse tipo. A gente vai primeiro andar para conhecer e vamos ver se a gente toma coragem para fazer alguma dessas atividades aqui. Aqui, ó. A gente vai começar fazendo a trilha do Pau Brasil, que tem 330 metros de distância, com dificuldade fácil.
E a gente vai encontrar árvores de pau-brasil aqui nessa trilha. Essa daqui é a Casa na Árvore, que é enorme por sinal. E aí aqui a plaquinha tá falando que ela é feita de madeira de troncos que caíram aqui no parque mesmo. Aí eles já aproveitaram e fizeram essa estrutura aqui. Tem essa mesinha aqui fora. Ó, dá pra sentar, passar um tempinho aqui também, conversando, descansando. Agora tem muita muriçoca. A gente tá brigando aqui com as muriçocas. Quem vier pra cá, traga repelente, viu? A gente não se tocou e não trouxe repelente e tá sofrendo aqui. Tem muito mosquito. Aqui no Bioparque também tem alguns animais que a gente pode ver, só que todos ficam assim, num espacinho de jaula, né? E aí a gente tá aqui na parte das aves, que tem um urubu-rei e tem a arara vermelha. Uma coisa bem interessante aqui do Bioparque é que todos os animais que são aqui, eles são resgatados para cuidar realmente da vida do animal, né? E tem uma arara vermelha e a araracanga. São duas espécies diferentes. Uma tem uma cor assim, mais amarelinha e são duas fêmeas. E ali também tem um urubu-rei, que é uma ave gigante, assim, que ele é muito predador e come carne. Então, mas esse daqui já é velhinho, foi o primeiro animal que chegou aqui, tá ali quietinho junto com as araras. O olhinho dele fica fechado, porque ele tá ceguinho já. Tá velhinho, né? Ó, gigante. Olha abrindo a asa, um pedacinho da asa. É enorme. Olha o tamanho. Ele nem tá. Tartaruga aperema. A gente achou aqui agora um tanque de tartaruga. Vamos ver se tem ali na frente, né? Porque aqui tem a estátua dela grandona. Bonitinha. E aqui dentro, né, deveria ter tartaruga. Olha lá, tomando sol. Tem as gigantes, tem 3 grandonas, tem 4 grandes e tem algumas bebezinhas pequenininhas. A que tá ali na areia é muito pequenininha, eu achava que era do tamanho daquela lá. Mas olha essa daqui, é desse tamanho. Olha lá, casco grandão. A gente chegou agora numa plataforma de madeira aqui que fica de frente pro laguinho. E aqui tem várias vitórias régias, mas bem pequenininhas. Tem até uma flor em algum lugar aqui que eu vi, só que ela tá fechada ali na frente. Tem umas 3 florzinhas. Esse espaço aqui é muito bom pra vir com crianças também, porque tem parquinho, tem redário, além das trilhas e dos animais, né? Então é um bom programa assim, pra você vir, gastar um bom pedaço da manhã ou da tarde, fazendo um passeio por aqui. Ai, que linda! Olha o olho. Olha o olho, é cinza. Agitado. A gente tava falando agora há pouco com a bióloga aqui do parque, e aí ela tava falando que essa onça aqui é cega, por isso que ela foi resgatada e tá aqui sendo cuidada, né? A gente veio conhecer a casa do artesão amapaense, que é esse prédio aqui bonitão, onde a gente vai poder conhecer um pouquinho mais da cultura e do tipo de artesanato local. Uma seção que tem vários tipos de artesanato feito com barro. E aí tem os barquinhos, tem essas louças assim com o nome Macapá embaixo. Aí do lado de cá a gente já tem um tipo de artesanato que é feito com barro, mas ele é pintado de preto e tem uns brilhinhos assim. Aí tem umas máscaras lindas, tem uns vasos, a coisa mais linda do mundo. Mas aqui a gente também encontra material feito com palha, com madeira, com tecido. Tem vários tipos diferentes e aí eu acho que cada um tem um artista diferente que faz, tanto que você vê a diferença grande assim, de preço, sabe? De tipo de material que é utilizado. Ele abre a cabeça. Esse daqui é uma miniatura das urnas funerárias que foram encontradas aqui, que era feito pelos índios. Aí tem esse grande e tem esse pequenininho. Tá muito bonitinho. Acho que representa bem a cidade. E a gente voltou aqui na orla para comprovar e para ter certeza do que eu tinha falado, que é de que aqui realmente tem movimento no final da tarde. E é exatamente isso, o sol baixou, o clima ficou mais agradável, o pessoal começou a chegar aqui, os restaurantes começaram a ter mais movimento e alguns brinquedos começaram a abrir também. Então assim, é um ambiente bem família, dá para tomar uma cervejinha, jantar, brincar aqui com a criançada e se divertir.